Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais. Hoje, continuando a nossa leitura aí do livro Religião dos Espíritos, hoje chegamos ao capítulo 82, o outro. E aqui, já para adiantar o assunto, a gente vai falar exatamente isso, do outro. Mas de uma outra maneira também, porque sempre na nossa... atualmente, como nós dizemos do outro? O outro é culpado, eu fiz isso porque o outro me obrigou, alguma coisa assim a gente sempre relaciona. Aqui a gente vai ver que o outro nada mais é que o nosso instrumento, entende? O nosso instrumento, ele é o meio pelo qual nos faz progredir. Vai ser através do outro que a gente vai colocar em prática aquilo que a gente vem aprendendo para evoluir. Né? O que a gente deseja? Não é evolução? Então, vamos à leitura e faz essa compreensão de maneira mais ampla. O outro. Se já recolheste migalha de luz, diminui a sombra no outro. Vê-lo-ás em toda parte, esperando-te auxílio. Esse apela para teu pão. Aquele aguarda a sombra de tua veste. Esse esmola a bagatela de tua bolsa. Aquele roga um minuto de gentileza. Entretanto, mais que isso, o outro pede compreensão. Estava pressionado e feriu-te. Falava sem pensar e disse a palavra que te magoou. Superestimou a si mesmo e rolou no charco. Enlouqueceu e tenta arrastar-te ao desequilíbrio. Ainda quando te faça perder as últimas forças nas últimas lágrimas, compadece-te dele e ampara sempre. Se soubesse o que sabes, não seria problema. Se pudesse sustentar-se, não cairia. Muitas vezes terá tido o propósito de acertar, mas perdido no nevoeiro da ignorância, tomou o erro pela verdade. Estimaria, de certo, sentir como sentes. Contudo, ainda não recebeu no caminho as oportunidades que recebeste. Se te ironiza, oferece-lhe paciência. Se te ofende, consagra-lhe paciência maior. Ainda mesmo em se mostrando embaraçado no crime, não lhe roubes o testemunho de amizade e esperança, porque amanhã, colhido no esfogueante tribunal do remorso, lembrará teu consolo como gota de bênção. Se és a vítima, compadece-te ainda mais, porque não desconheces quanta dor há na conta da vida para o verbo que amaldiçoa e para a mão que apedreja. O outro é pedaço de nossa história, retratista de nossos atos, espelho de nossas aquisições, reflexo de nós mesmos. Em casa é quem te comunga a faixa doméstica. No mundo é o companheiro de experiência, seja na taça da simpatia ou no grau da aversão. Desse modo, sempre que impelido ao discernimento do bem, pensa no outro. Seja quem seja, será sempre a notícia do bem que vibra em tua alma, porque o bem que lhe ofertes é o bem verdadeiro que a lei te acredita no livro da consciência. A árvore é julgada pelos frutos, a criatura é vista pelas próprias obras. Em todos os sucessos que partilhemos, alguém nos carrega a imagem. Aquilo, pois, que fizeste ao outro, a ti mesmo fizeste. E aí, o outro? Faz relação com a questão 630 do Livro dos Espíritos. E a pergunta que Allan Kardec fez nessa questão 630 foi a seguinte: como se pode distinguir o bem do mal? E a resposta: o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus, o mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com as leis de Deus, fazer o mal é infringi-la. Ficou claro, evidente, como é fácil pela questão 630 distinguir o bem do mal, não é verdade? E o que tem a ver distinguir o bem do mal se ele está falando no outro? Como eu disse, numa interpretação rasa, nós diríamos assim: mas muitas das coisas más que eu faço é por culpa do outro. Só que não adianta a gente ficar culpando o outro se o interesse em evoluir é nosso. Se a evolução de cada um de nós, a progressão moral, ética, é individual de cada um de nós, ou nos esforçamos, ou a gente fica no mesmo lugar e não sai. Por quê? Permaneço só culpando os outros, porque para mim é mais fácil. Mas o que ele está querendo dizer com isso? De alguma forma eu já vislumbrei a luz. De alguma forma já despertou um entendimento, uma compreensão, algo a mais. Não que isso me coloque numa posição
de superioridade, jamais isso, mas sim na interpretação do quê? De que eu compreendo alguma coisa sobre a vida um pouco melhor. Eu já tenho uma esperança mais alicerçada na fé, eu já pratico uma fé mais robusta, ou seja, a minha compreensão, a minha visão de mundo é um pouco mais ampliada. É só nesse sentido. Então, como eu já percebi que eu posso mudar, e nós somos capazes de mudar, nós nos adaptamos às várias situações, por mais que não queiramos, mas muitas delas, sabemos que lá atrás, por uma conta exatamente dessa progressão, nós a pedimos essa situação para que eu avançasse nesse quesito. Por que ainda, a questão que fica é, por que ainda eu permaneço no esforço para que o outro mude? O outro tem o seu tempo, o outro tem a sua oportunidade, da mesma maneira que eu tive, da mesma maneira que eu tenho. Por isso, cabe a mim me esforçar. E aqui eu abro um parênteses que a gente vai ver, acho que umas 4 lições adiante, acho que até 85 por aí, 86 é dominar e falar, até 85 nós vamos ver ali essa questão de esforço nosso, da nossa boa vontade, do meu bom ânimo, que a gente encontra tanto essa palavra nos livros espíritas, para que eu mude. E eu não fique nesse mesmo patamar, nesse mesmo paradoxo de ficar apontando para os outros e culpando os outros. Se algo falhou, o outro pode até ter culpa realmente, não estou isentando todos de culpa, não é isso? O outro pode até atrapalhar às vezes a gente, mas a solução de uma situação está em minhas mãos. Como isso? Ou eu posso ficar enervado se o outro me atrapalha e praticar cólera, como o Evangelho explica, exemplifica e condena a cólera, ou eu posso relevar e seguir adiante. É nesse sentido que vai ser a minha escolha. É nesse sentido, daqui em diante, que a gente vai ver por 4 lições, o livre-arbítrio, ou seja, a decisão é minha. Eu posso fazer. Eu posso relevar em muitas situações e deixar aquilo para lá e seguir a vida. Mas desde que eu abra a mão um pouquinho desse meu orgulho. A minha evolução vai estar pautada nisso. O quanto eu estou disposto, o quanto eu tenho ânimo para deixando de lado esse orgulho e prevalecendo essas lições que eu venho aprendendo. Lições quais? Que estão no Evangelho, de orientação, as orientações que eu pego numa casa espírita, as palestras que eu assisto aqui na rádio, as orientações que eu leio através dos textos que estão em vários sites espíritas. Então isso vai fazendo, ou seja, a lição do Cristo. O cristianismo redivivo, a palavra pura do Cristo. Se eu pego aquilo e coloco no meu dia a dia, por uma decisão minha, e em cada situação eu passo a aplicá-lo. Por quê? Se eu pego, por exemplo, o capítulo 17 do livro do Evangelho, segundo o Espiritismo, sede perfeitos. Você vai lá no item 3, ele vai falar o quê? O homem de bem. E quais são as características? São exatamente aquelas características que Jesus elenca o tempo inteiro. Nas suas parábolas e nos seus ensinos. A gente está cansado de falar aqui, mas não custa, não é pelo cansaço que a gente vai deixar de fazer, pelo contrário, é o esforço, como a gente vai ver nas próximas lições. Aqui só começou através do outro. Por quê? Porque eu vou ter que ser tolerante com o outro, eu vou ter que ser paciente, eu vou ter que ser piedoso, eu vou ter que ser caridoso, eu terei de ser amoroso. Pô, mas isso é difícil. Sim, mas quando é como está na questão, quando eu já reconheci o bem, quando eu sei que o bem são as leis divinas, tudo que eu fizer fora, eu estou saindo da estrada do progresso. Tudo que eu fizer contrário, tudo bem, é o meu livre-arbítrio, mas as consequências virão. Veja, no texto ele diz em vários pontos que eu queria pegar aqui, que é interessante do texto, mas pensei alguns só aqui. Se soubesses, o que ele queria dizer quando ele disse nessa parte do texto aqui, ó? Voltando no texto, se soubesses, se o outro soubesses o que você sabe, não seria problema. Mas ele ainda não vislumbrou a forma que você vislumbrou sobre a vida. Ele ainda não saiu desse véu que a cortina, essa interpretação sobre a vida, de uma vida melhor, de uma lei divina fazendo parte no dia a dia, no meu cotidiano, diário, a cada segundo, a cada instante. Isso é só um exemplo que eu peguei aqui. Se pudesse sustentar-se, não cairia. Ainda acredita ainda que o mal se paga com o mal. Quantos de nós não fomos e ainda às vezes permanecemos assim? Essa é a reflexão que fica.
Então a gente vai apresentando, ele fala aqui, ó, se te ironiza, oferece-lhe a paciência, se te ofende, consagra-lhe melhor paciência. Poxa, mas tudo eu, lembra-se da evolução. E veja só a frase que ele coloca aqui, ó, o outro, isso é fantástico, essa é a chave da interpretação. O outro é pedaço de nossa história, retratista de nossos atos, espelho de nossas aquisições, reflexo de nós mesmos. Ou seja quem seja, será sempre a notícia do bem que vibra em tua alma. Porque ele fala aqui que em casa, quem te comunga na faixa doméstica, no mundo é o companheiro de experiência, seja na taça da simpatia ou no grau da aversão. Ou seja, a todos os instantes, nós estamos envolvidos com o nosso próximo, que a gente tanto fala. E quem é o nosso próximo? O próximo é aquele que cruza o seu caminho. O próximo é aquele que convive com você. O próximo é aquele que trabalha com você. O próximo é aquele que pega carona, pega o ônibus, caminha na rua com você. Esse é o próximo. É qualquer um, porque veja, ele coloca muito bem aqui, que seja no lar, seja no trabalho, seja no mundo, nós estamos rodeados, senão seria fácil. Deus poderia espalhar todos nós pelos vários globos que existem, cairia muito a possibilidade de nos encontrarmos e, consequentemente, cada um viveria a sua vida muito mais distante um do outro. Seria mais difícil nos encontrarmos. Mas esse é o propósito de vivermos em sociedade para aprendermos a viver em convivência, ou seja, conviver com os erros dos outros, assim como também convivem com os meus erros, e não ficar apontando. É aí que a gente vai entendendo que o outro, na verdade, é como ele disse, é o meu reflexo. Não adianta eu culpar e condenar o outro, porque talvez eu não tenha o mesmo erro que ele, mas semelhante coisa errada eu também faço. Entendeu? Então essa é a questão, né? Essa é sempre lembrando daquela frase, eu acho fantástica, do Divaldo Franco, dentre outras, que não é o mal que me fazem que me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu pratico, é o mal que eu faço contra os outros. Então eu sendo tolerante, eu sendo paciente, mas tudo eu. Mas lembre-se, você foi para a escola para você aprender, não para o outro aprender. A vida é uma escola. A cada dia nós dizemos isso, a gente só não se conscientiza e não exerce dessa forma, né? Então, o outro não é o nosso reflexo, achou pesado, achou difícil. Lembre-se que eu sempre falo, quando a gente encontra uma dificuldade no estudo do Evangelho, é ali que está o nosso desafio. E para deixar mais um pouco de reflexão, eu deixo a frase de Emmanuel, que disse assim, o bem que fizeres em alguma parte, será seu advogado em toda parte. Eu vou ficando por aqui, a semana que vem a gente se vê. Até lá, um forte abraço. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.